É um desafio muito grande que não só a prefeitura de cada município tem, pelo Brasil afora, mas também a própria sociedade, né? Porque a sociedade também sofre com essas questões. A gente não fica feliz de ver uma pessoa jogada na rua ou batendo na sua porta, enrolada num monte de pano velho, sujo, plástico, como essa semana mesmo eu recebi na porta da minha casa pedindo comida. A gente não fica feliz de ver isso. Mas, por outro lado, também a gente se sente um pouco impotente, porque a ação, e na minha opinião, falando como pastor, ela deve acontecer mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Porque a maior dificuldade, eu acho que uma das principais barreiras para que uma pessoa saia dessa condição de situação de morador de rua é que a pessoa seja convencida de que ela pode mudar de situação. Por exemplo, com todo mundo que eu encontro que mora na rua, me dá um prato de comida. Eu sempre começo a puxar um assunto, a perguntar de onde é. Eu peguei uma frase que a nossa repórter disse ali, muitos que moram na rua não têm para onde ir. Eu acho que isso é muito relativo, eu acho que tem para onde ir. Eu acho que eles têm para onde ir, eles não querem ir para onde eles têm. Entende? Agora, por que não querem ir? Porque chegam lá, vão encontrar uma situação que não é agradável para eles. Mas é óbvio que não é agradável, porque também ninguém consegue ficar convivendo com pessoas que ficam alcoolizadas, drogadas o dia inteiro, roubando as coisas da casa para comprar droga. E aí quando a gente pensa, porque às vezes eu fico pensando assim, não é tão difícil de resolver esse problema quando se pensa na questão externa. Por isso que eu acho que o maior desafio é interno, é dentro da própria pessoa. Porque se você pensa, você disse um número de 1.300 pessoas no município de Belo Horizonte, a nossa repórter falou 2.000 pessoas, que não deve ser muito diferente, né? A estatística não deve ser, o real não deve ser muito diferente daquilo que tem na estatística. Vamos pôr 2.000 pessoas. Para uma população de 2,5 milhões de habitantes, quer dizer, não seria tão difícil você construir centros de apoio e colocar essas pessoas, ainda que seja involuntariamente, colocá-las, como o Rio de Janeiro está querendo fazer, colocá-las dentro desses centros de apoio. Não seria tão difícil assim, se fosse uma questão meramente estrutural, né? Mas o problema é que essas pessoas, se elas não forem convencidas dentro delas, elas vão sair, vão voltar para a rua e o ciclo só vai piorar. Você acha que não teria uma outra forma, de repente, começar a gerar um outro trabalho dentro da casa das pessoas, de repente um trabalho de prevenção, um programa que vai nos lares, nas pessoas de risco, né, de grande potencial para desenvolver moradores de rua? Olha, a Prefeitura já desenvolve esse trabalho por meio dos Centros de Referência de Assistência Social. Eles estão presentes nos territórios mais vulneráveis da cidade. São os CRAS, né? Os CRAS. E é exatamente esse trabalho que o senhor mencionou, de fortalecimento dos vínculos familiares. Mas a ideia que se tem do CRAS, pelo menos eu, na minha ignorância, é que o CRAS trata com doenças psicológicas. Não. Na verdade, o CRAS trabalha no fortalecimento dos vínculos familiares, atendendo as famílias naquilo que é mais necessário. Então, se tem uma relação na família conflituosa entre um adolescente e os pais, um adolescente que não quer obedecer, que não quer ir à escola, o CRAS vai atuar nesse sentido. Se tem um idoso sendo vitimado pela sua família, porque isso acontece, muitas vezes é vítima de exploração, de violência, e esse caso é tratado. Pessoas que estão com situação de adoecimento mental, também é tratado. Então, o CRAS está preparado para lidar com um conjunto de situações que são pertinentes aí aos espaços mais vulneráveis da cidade. Eu queria comentar algumas coisas, né? Primeiro dizer que eu vou falar aqui uma questão que é discutida, inclusive, com o Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos da População em Situação de Rua. Essa história, né, que muitas vezes é vinculada, de que Belo Horizonte é a cidade com maior índice de homicídio de população em situação de rua, o próprio Centro Nacional não referenda. Por quê? O Centro Nacional é o único que existe no país, instalado em Belo Horizonte. Os dados, muitas vezes, são subnotificados e o próprio centro disse para a Prefeitura de Belo Horizonte que não é possível estabelecer um comparativo entre as cidades exatamente pela falta de informações precisas sobre o termo. Contudo, a gente está atento a essa realidade. A Prefeitura criou um comitê de acompanhamento e monitoramento da política da população de rua. Esse comitê ele é composto por 11 representantes do governo, 11 representantes da sociedade civil. Inclusive, dentro do comitê, tem um grupo de trabalho que discute prevenção e enfrentamento da violência. Agora, é importante destacar que, lamentavelmente, a maior parte dos homicídios que acontecem em Belo Horizonte são praticados, infelizmente,
pelos próprios moradores Sim, em situação de rua. sem dúvida. E isso não torna o fenômeno menos importante, Claro. ao contrário. Né? Ele só aponta para a gente que é preciso intervir de uma outra forma. Agora, o que a gente precisa estar muito atento também é que a Prefeitura oferece, como o senhor disse, uma série de equipamentos e serviços para esse segmento da população. Você tem albergue onde o sujeito pode passar a noite, você tem abrigo onde ele pode ser acolhido, inclusive, além de passar a noite, se for uma situação de extrema vulnerabilidade, ele pode ficar durante o dia. Você tem repúblicas, tem um centro de referência da população de rua, onde o sujeito pode ir, tomar banho, almoçar, participar de oficinas, tem atendimento psicossocial. E em Belo Horizonte, inédito no Brasil, a gente tem ainda a gratuidade da alimentação nos restaurantes populares. Qualquer pessoa em situação de rua pode tomar café, almoçar e jantar nos restaurantes populares gratuitamente. No último mês, nós oferecemos cerca de 13 mil refeições. Não estou falando de 13 mil pessoas. Sim. 13 mil refeições. 3 refeições, né? pelo menos, por pessoa. Ou seja, nós estamos avançando Média. nessa questão da segurança alimentar e nutricional. Então, quando é comentado que muitas vezes a pessoa não quer ir, né, a Prefeitura não pode impor essa condição sob o risco de responder na Justiça. Mas não nos casos de dependência química, Sim. Por isso É o que eu te que aconteceu perguntei no Rio de Janeiro. Porque o que acontece, o que me deixa, desculpa te interromper, mas entrando nessa questão Não que você tem vai entrar problema. agora, Soraya, meu ponto de vista, eu vim de São Paulo, uma metrópole que sofre, eu acho que muito mais do que tem sofrido Belo Horizonte com esse problema social com os moradores de rua. Mas aqui em Belo Horizonte eu vejo pontos de venda explícita de crack, pontos de comercialização de qualquer tipo de droga. O crack, eu acho que ele é mais visível porque ele torna a pessoa, ele descaracteriza a pessoa praticamente de uma semana para outra. Então, você percebe o usuário de crack de longe, olhando a pessoa de longe. Então, eu assim, que não sou mineiro, mas que ando pelas ruas de Belo Horizonte, sei te enumerar uns 3, 4 lugares que eu diria aqui, ó, vamos passar agora. Mas lá em São Paulo também tinha, foi até matéria de jornal. Eu não digo da irradicalização, que é o que aconteceu em São Paulo. O pessoal que não resolveu, né? O pessoal só espantou. Sim. Eu digo assim, de um tratamento, de um acolhimento até involuntário, porque, na minha opinião, essa pessoa talvez não esteja conseguindo responder por si mesma diante de um fato tão forte que é a presença da droga no próprio cérebro, ainda mais o crack, aquela nova droga que tem o oxi, né? O oxi, sei lá como é que se fala. Oxi. Então, eu fico pensando, será que essa política de tratar involuntariamente essa parcela já não ajudaria Belo Horizonte a ter um novo tempo, de até respirar, porque isso influencia muito o morador de rua que está de Não, mas isso foi feito uma época, até um conhecido nosso, um pastor da igreja, o pastor Wellington, que faz parte do Conselho Estadual e Nacional Antidroga, foi feito uma vez se eu posso dizer assim, uma limpa nas ruas da Cracolândia, onde colocaram as pessoas dentro do ônibus e disseram, olha, você quer ser tratado ou você quer ser punido pelo seu consumo de droga, não quer ser tratado. Foram para as casas de recuperação. Mas acaba que as pessoas voltam, porque o problema é que eu estava falando, o problema é interno. Aí eu já acho, Soraya, que a igreja tem um papel muito importante nisso. Certamente. Porque a igreja, ela traz uma possibilidade que o Estado não tem, que instituição nenhuma humana tem, que é a questão do relacionamento com o próprio Deus. Porque quando a pessoa vai para uma situação de dependência química, é porque ela está buscando resposta para um grande vazio que tem dentro dela e que só será preenchido com Jesus. Eu, particularmente, conheço muitos casos de pessoas que foram libertas das drogas por Jesus, mas dificilmente por meio de qualquer programa antidependência química. Então, eu vejo que talvez seria até uma das saídas, né, o governo trabalhar, porque isso, em parceria com as igrejas, né? Porque isso virou um caso de saúde pública. O pessoal da área da segurança já disse, olha, o problema já não é mais de segurança, é de saúde pública. Verdade. Né? E aí os governos precisam entender isso e falar, olha, nós temos que tratar com um ser integral. Não é só com a questão psicossomática da dependência, mas é o ser integral. Sim. É a família, por exemplo. Quando eu paro alguém na rua ou vai na porta da minha casa, eu já vou na veia. Onde mora a sua família? Por que você saiu de casa? Você tem que voltar para lá, entende? Porque aí você mexe, aí o cara já nem quer mais a comida. Porque a Bíblia fala que a raiz de amargura, quando ela brota, ela contamina a pessoa e muitos que estão em volta dela. Então, quando você toca na ferida,
Porque eu diria, na minha opinião, se não for 100%, quase 100% dos casos, o problema é de cunho familiar, de origem lá em relacionamentos familiares, se você não tratar isso, você pode levar o camarada para qualquer tipo de tratamento que não vai resolver. Né? Bom, essa questão da espiritualidade, cada um com sua crença, a gente entende que é fundamental para guiar a vida de qualquer ser humano, né? Em Belo Horizonte, a gente tem uma parceria cada vez mais fortalecida com entidades da sociedade civil que tem uma característica, vamos dizer, religiosa, né? A Cristolândia, por exemplo, que é uma entidade da igreja evangélica, inclusive, está atuando em parceria com a prefeitura dentro da Pedreira Padre Lopes. Né? A Aliança de Misericórdia fez uma grande mobilização na cidade nos últimos dias de abordagem dessas pessoas. Então, assim, a gente tem cada vez mais estreitado a relação com essas entidades por entender que elas têm um papel fundamental. Exatamente porque nós entendemos também que não é possível construir uma receita de bolo que vai funcionar para todo mundo. Exatamente. Alguns vão responder a um chamado da Igreja Católica, outros responderão a um chamado da Igreja Evangélica, outros responderão a um serviço público. Enfim, o que a gente precisa fazer é ofertar um conjunto de possibilidades para que cada um encaixe dentro daquilo que ele achar que é possível para ele. Vou comentar o que você falou em relação a essa ação mais, vamos dizer assim... Lembrando só, Zé, que não é assim, eu sou contra esse negócio de você fazer uma higienização pública. Isso para mim a prefeitura também. Pelo amor de Deus, para mim o que foi feito na Cracolândia de São Paulo, olha, sem comentários. Se eu começar a falar aqui, eu vou como diz o Angel, eu vou chorar e você tá vendo fumaça pelas ventas aqui. Isso é ridículo. A gente fala que é uma ação de espanta-palhaço, porque as pessoas estão ali... infelizmente, né, totalmente drogadas, vamos dizer assim, e vem a polícia e tenta espantar e eles voltam e migram voltam para outros de lugares novo. E constroem Enfim, nós não acreditamos nisso. É para a gente ter uma ação de, vamos dizer assim, de uma internação compulsória de determinados casos, isso só pode ser feito via uma determinação judicial. O que a prefeitura tem feito? A gente tem aqui em Belo Horizonte pelo menos 2 equipes de consultório de rua. O que é isso? Você tem técnicos, aí são psicólogos e assistentes sociais, que vão abordar essas pessoas nas cenas de uso, nas cracolândias, dentro da pedreira, naquele momento em que o sujeito está ali usando a droga. É um trabalho extremamente difícil. Eu imagino. Mas é nesse momento em que muitas vezes você consegue fazer uma liga e propor para ele, escuta, você já tomou um banho hoje? Por que você não vai lá no centro de referência? Você já almoçou? Vamos lá no restaurante popular? Então, é um trabalho muito delicado. O que a prefeitura tem como perspectiva? Nós vamos fazer um novo censo de população de rua. Exatamente para a gente entender quantos estão nas ruas, quem são essas pessoas, o que está colocado para cada uma delas, para a gente ser assertivo na nossa ação. Agora, uma coisa que vocês deveriam colocar nessa pesquisa é o motivo por que estão na rua. Isso é fundamental. Né? E dar nome aos bois. Você está aqui por causa do seu pai, João, porque seu pai, João, disse que não te amava? Você está aqui porque a sua mãe não quis que você andasse com o seu coleguinha e você foi, desobedeceu? Porque isso vai ajudar muito. E vocês vão se surpreender quando verem aquilo que nós estamos falando aqui. Quando vocês perceberem que quase 100% dos casos é problema de família. Certamente. O cunho é familiar. E aí vocês vão ter que realmente lançar a mão de fortalecer nosso trabalho, exatamente, né? Que vão atuar na área da família. E um fato interessante é que, como o problema, a raiz do problema sempre é na família, eu acredito que os moradores de rua, eles acostumam tanto com a rua, que muitas vezes eles não querem sair dali, porque, por incrível que pareça, é mais cômodo para eles estar na rua. Foi bom você comentar sobre isso, porque a gente tem essa percepção, mas o que acontece? O sujeito, quando ele vai para as ruas, ele é levado às ruas por questões de natureza familiar, inclusive o Elvis, que participou da nossa formação com os guardas municipais e comentou aqui, né? Ele inclusive relatou que foi porque cansou de sofrer agressão por parte do padrasto. E ele saiu e falou, não, eu vou seguir minha vida nas ruas, né? O que acontece? A pessoa, quando ela vai para a rua, ela acaba constituindo ali, participando de um grupo onde ela é protegida, onde ela consegue a sua subsistência, por vezes, inclusive, álcool e outras drogas. Não é cobrado. Não é cobrado, então ela tem uma regra ali que é do grupo. Quando essa pessoa é abordada por um técnico da abordagem social e convidada a ir para um abrigo, no abrigo ela não pode tomar banho a hora que ela quer. Ela tem disciplinas, né? Comer a hora que ela quer. Enfim, agir da forma como ela age na rua. Aí tem um conjunto de regras que vale para o sujeito e para o conjunto das pessoas que estão ali. E fazer esse movimento é muito difícil.
Pessoa que está acostumada a conviver com uma situação em que a regra que ele definiu é com um grupo e pronto. Ele chega numa instituição onde você tem regras. Sim. Por mais flexíveis que sejam, ela vai bater naquilo que É porque ele saiu de casa por causa de regras. Exatamente. Corretas ou não, mas ele saiu por causa de Sim. regras. Então ele é um sujeito que ele é indisciplinado.